Som. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o culto ao Senhor nesta manhã, agradecendo a Deus mais uma vez por este tempo. Para isso, iniciando assim o nosso culto, convido a igreja a abrir suas Bíblias em Jeremias, capítulo 2. Vamos estar fazendo essa leitura em conjunto do versículo 9 até o versículo 19. Jeremias, capítulo 2, do versículo 9 até o 19. Estaremos fazendo essa leitura em conjunto. Iniciemos assim, diz assim: Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Os leões novos surgiram contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Menfis e de Táfnis despastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu para haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não deres ordem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Os irmãos estaremos agora orando ao nosso Deus, oração de confissão de pecados, e estarei orando ao nosso Deus, juntamente, toda a igreja estaremos acompanhando essa oração. Oremos, oração de confissão de pecados. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Deus e reconhecemos, como a Tua palavra nos diz, como muitas vezes trocamos a Tua glória, trocamos, ó Deus, o Deus Santo, o único Deus, por aquilo que o mundo oferece, ó Pai. Tão certo como nossos irmãos do passado fizeram isto, nós, atualmente, no presente, tantas vezes desprezamos a Tua vontade, desprezamos o Teu querer e vamos contra aquilo que o Senhor requer como servos, ó Deus. Por isso, mais uma vez, como igreja do Senhor, clamamos nesta manhã: perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, guiando-nos, ó Deus, para que possamos compreender o tamanho dos nossos erros, ó Pai. E que verdadeiramente tenhamos, ó Deus, condições de arrependermos e de buscarmos e sermos fiéis ao Senhor, ó Pai. Guia a Tua igreja na fidelidade do Senhor, ó Deus. Guia a Tua igreja a amar o Senhor. Guia a Tua igreja a não trocar
o Senhor por outros deuses, ó Pai. Clamamos ao Senhor, guarde os nossos corações, perdoe-nos, guie-nos, ó Pai. É a oração que fazemos como igreja do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Deus. Amém, irmãos. Dessa vez eu convido a igreja a abrir em Ezequiel, capítulo 36. Versículos 22 a 32. Novamente, estaremos fazendo essa leitura em conjunto. Ezequiel, capítulo 36, dos versículos 22 até o 32. Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 até o versículo 32. Iniciamos assim a nossa leitura em conjunto. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Indicar a minha santidade perante elas. Tornai-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fiquei bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Mais uma vez a palavra do Senhor nos encaminhando, nos guiando todos os passos. Vamos estar agora orando ao nosso Deus, uma oração de adoração e louvor. Eu convido a igreja a se colocar de pé para esta oração. Estarei orando. Logo após, os nossos irmãos estarão cantando cânticos ao nosso Deus juntamente com a igreja. Estaremos orando então ao nosso Deus. Santo Deus, nós te louvamos agora mais uma vez, porque reconhecemos que o culto é instruído, guiado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é este Deus que guia, que ordena e que age em todo o tempo, ó Pai. Nós te louvamos porque mais uma vez o Senhor aprove a cada um aqui de nós como igreja estarmos neste local para adorá-lo, glorificar o teu santo nome. Adorá-lo pelo aquilo que o Senhor é. Adorá-lo, ó Deus, porque o Senhor é este que se manifestou a nós pela tua palavra. Adorá-lo porque o Senhor, ó Deus, é este único e poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Que tenhamos sempre a consciência e a reflexão diante do Deus que nós estamos adorando, para que possamos, ó Pai, diante disso,
estarmos e fazermos a Tua vontade, ó Deus. Reconhecendo que todo este culto não é guiado pelas mãos humanas, que não é um culto, ó Pai, que agrada ao homem, mas é um culto que honra, que glorifica o Teu santo nome. E por isso sempre deve ser conduzido, realizado de acordo com a Tua vontade, para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Pai. Pai amado, nós te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus Cristo que fazemos. Amém. Irmãos, nós vamos estar cantando 2 cânticos, e no segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas podem estar depositando, trazendo a gasofilácio. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim.
são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e teus caminhos, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre, amém. Oremos ao nosso Deus, Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Jesus, por esse domingo santo, onde cultuamos o Senhor, que somente o Senhor é o Deus vivo e eterno, Pai. Te peço perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados que cometemos, e quero agradecer ao Senhor por tudo, Deus, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela liderança de toda a igreja, porque sem o Senhor nós não somos nada, somos somente falhos e pecadores, e o Senhor é misericordioso conosco, Pai. O Senhor abençoa os dízimos, as ofertas trazidas em tua casa, que sejam sempre abençoados os irmãos por tudo que fizeste, Pai. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor, amém.
Vamos estar fazendo a leitura, pergunta 167. Ela é um pouco extensa, mas vamos estar fazendo a leitura da pergunta e da resposta. Leamos todos juntos assim. Como devemos tirar proveito de nosso batismo? Dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante toda a nossa vida, especialmente no tempo de tentação, quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele, e do voto solene que nele fizemos por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas falhas, e ao andarmos contrário à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as mais bênçãos a nós seladas por este sacramento, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conservação, santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesta noite, nesta manhã, mais uma vez, que o Senhor esteja nos conduzindo na sua palavra, através do nosso irmão, presbítero e seminarista André. Que Deus o abençoe. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Antes de iniciar, desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus continue abençoando cada uma de vocês, aquelas que ainda não são mãe e desejam, que Deus conceda essa graça também, esse privilégio a todas. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento na nossa série de sermões em Sofonias, e eu vou convidar os irmãos que abram suas Bíblias no capítulo de número 1. Nós leremos versículos 4 e 6 de Sofonias. Sofonias, capítulo 1, de versículos 4 a 6. Os irmãos podem abrir Mateus e voltando. Sofonias, eu falei. Sofonias 1, do 4 ao 6. Vamos ler todos juntos, irmãos? Versículos 4 a 6. Estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e aos que adoram o Senhor, e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Amém. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor mais uma vez nesta manhã. Pai Santo, apesar de nossos pecados, de nossas falhas, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, no nome de Cristo, e suplicamos ao Senhor que fale aos nossos corações,
por meio da Tua palavra, que nos ajude a entender, que ilumine, Senhor, os nossos olhos, nossos corações. Que o Senhor assim o faça por amor ao Teu próprio nome e para a Tua própria glória, como nós também lemos nesta manhã. Assim é que oramos, no nome do Teu Filho amado, nosso eterno e bendito Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se nós pedíssemos às pessoas da nossa sociedade que nos listassem alguns pecados, os pecados que elas acham mais graves, o que será que elas nos diriam? Ou então, aqui na igreja mesmo, se nós pedíssemos os irmãos para listarem os pecados dos nossos dias, do nosso tempo, aqueles que os irmãos acham graves, aqueles que lembrarem, talvez nós ouviríamos, especialmente das pessoas que estão longe do Senhor, talvez elas até negariam que seriam pecados, mas apontariam para alguns erros, e elas apontariam então para assassinatos, violência sexual, desigualdade que existe em nossa sociedade. Alguns lembrariam até mesmo da escravidão, por exemplo. Já em nosso meio, talvez os irmãos lembrariam do aborto, que é algo que está sendo muito falado em nossa sociedade, casamento homossexual, corrupção também na política, certamente seria lembrado. E, de fato, todas essas práticas são pecaminosas, são contra o nosso Senhor, são contra Deus, mas é interessante nós notarmos no texto de Sofonias que os primeiros pecados que ele menciona aqui, os primeiros motivos pelos quais Deus trouxe condenação sobre Judá, sobre Israel, aqueles pecados que primeiramente são mencionados por terem despertado essa ira zelosa de Deus, são aqueles pecados cometidos diretamente contra o Senhor, contra Deus. Aqueles pecados que quebram os 4 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos da lei do Senhor, a primeira tábua da lei. E apesar de esquecidos pela sociedade, às vezes esquecidos até mesmo por nós, esses pecados são tão terríveis quanto todos os outros pecados cometidos contra a humanidade, se não até mais terríveis, porque tudo inicia desse pecado, né? A idolatria, esse pecado cometido diretamente contra o Senhor é que origina e nos leva a todos os males e desgraças da nossa sociedade. E o agravante desse pecado, que é mencionado aqui no texto que nós lemos, é que ele é cometido contra Deus, contra o próprio Deus, pelo povo de Deus, pelo próprio povo de Deus, Judá e Israel, que também já até mesmo havia sido exilado nesse período. De fato, então, essa narrativa que nós lemos, aí apesar nós lemos aqui em Sofonias, nós devemos sempre nos lembrar que nesse período aqui o rei Josias já havia implementado uma série de reformas. Mas mesmo quando nós lemos sobre o contexto desse texto aqui, em 2 Reis, os capítulos 23 e 24, nós vemos que haviam ídolos e altares a ídolos, mesmo dentro do templo do Senhor. Veja, então, que o próprio povo do Senhor havia levantado altares a ídolos dentro do templo do Senhor e por toda Jerusalém. Os irmãos podem conferir esses detalhes em 2 Reis 23 e 24, capítulos 23 e 24. Josias havia, então, implementado essa reforma ali em Judá e, na verdade, havia expandido até mesmo para fora do seu reino. Ele havia ficado tão quebrantado quando eles acharam a lei do Senhor no templo, que ele expandiu essa reforma para alguns territórios, para Israel, destruiu altares também lá em Betel. E essa reforma que Josias implementa, então, nesse período aqui, no período do profeta Sofonias, apesar da efetividade, ela não solucionou completamente o problema do coração do povo de Judá, em partes continuou em seu caminho, pelo menos alguma parte desse povo continuou nos caminhos contra o Senhor. Posteriormente ao reinado de Josias, alguns anos depois, alguns meses, na verdade, 3 meses, com 3 meses apenas, quando o filho de Josias ele assume o reinado, o povo já se desvia. Isso mostra para nós que essas mudanças, quando elas vêm de cima para baixo, essas mudanças provocadas, forçadas pelo governo ou algo assim, elas não provocam essa mudança no coração que é tão necessária para servirmos a Deus adequadamente e que é o que o Senhor requer, corações que de fato lhe sirvam. Diante, então, meus irmãos, desse pecado de Judá,
diante dessa mudança superficial, o Senhor levantou o profeta Sofonias, como nós já temos visto, bem como outros profetas, profeta Jeremias, que nós já lemos nessa noite, para anunciar a Judá que eles teriam um destino muito parecido, muito próximo que o destino de Israel. Eles seriam exilados. O juízo estava às portas, então. Ainda nós não... E esse juízo, ele aqui no livro do profeta Sofonias, ele é tratado como o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Nós não lemos essa expressão exatamente ainda. Na próxima pregação, se Deus quiser, nós assim o leremos. No versículo 7, nós já temos essa menção ao dia do Senhor. Mas o fato é que todas as referências desses versículos iniciais são também nesse dia do Senhor, o dia em que a terra seria varrida, tudo seria desfeito. Apesar que o profeta Sofonias mesmo nos adverte, nos lembra que o Senhor, ele esconderia aqueles que são dele dessa destruição que estava por vir. É claro que esse dia do Senhor, em um sentido escatológico, ele se cumprirá completamente na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele já se cumpre pelas mãos da Babilônia, quando ela leva o povo embora como uma punição do Senhor. Quando ela se cumprir, então, nos dias finais, nos dias de Cristo, toda a idolatria será varrida e será levada, exterminada de uma vez por todas. Mas, meus irmãos, o Sofonias, ele menciona aqui, então, nos versículos 4 e 6, que nós lemos, que Judá e Jerusalém seriam destruídos pela mão do Senhor. Os irmãos devem se lembrar que quando nós lemos e meditamos sobre os versículos 2 e 3, Sofonias, ele prega e ele anuncia a destruição sobre todo mundo, sobre todo o cosmos. O que ele faz, então, do versículo 2 ao versículo 6, ele afunila esse processo, né? Ele parte do geral para o específico, quando, então, ele já condenou todo mundo. Deus já condenou e anunciou a condenação de todo mundo no versículos 2 e 3, e agora ele anuncia o juízo específico contra Judá e contra Jerusalém. Olha para os versículos 4, meus irmãos, nós vemos aqui a expressão estenderei a mão. O Senhor diz que o juízo sobre Jerusalém e Judá viria quando ele estendesse a mão contra eles, contra aquele povo. Essa não é a primeira vez que nós vemos essa expressão nas Escrituras, estender a mão. Ela é usada várias vezes em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mas até mesmo no Novo Testamento nós vemos referência a Deus estender a sua mão. E o que significa essa expressão, então, estender a mão? Palmer Robertson, citando Calvino, ele diz assim, sobre o significado, a definição desse ato de Deus estender a sua mão. A mão estendida simboliza uma pessoa entrando em ação com toda a força a seu dispor. No caso de Deus, ele estende a sua mão quando intervém dramaticamente empregando meios além do comum. Então, essa intervenção extraordinária, poderosa de Deus na história, muitas vezes é chamada, então, de Deus estender a sua mão. O surpreendente, contudo, aqui nesse texto, é que Deus vai estender a sua mão contra Jerusalém, contra Judá. Geralmente, Deus estende nas Escrituras a mão para abençoar o seu povo, para lhe ajudar, ou então contra os seus inimigos. Geralmente, ele livra Jerusalém, quando ele estende a mão, livra Judá e pune os povos à volta, os inimigos. Nós vemos essa expressão de levantar a mão em Êxodo 7:5, os irmãos não precisam abrir, quando o Senhor está livrando Israel do Egito. Ele diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele Israel, os israelitas. Então, Deus geralmente estende as mãos para abençoar o seu povo. Nós vemos isso também em Êxodo 7, Êxodo 14, Deuteronômio 4. Inclusive, Deus ordena que Moisés e Arão, de uma forma simbólica, estendessem a mão contra o Egito para iniciar e inaugurar as pragas. Então, tem esse sentido. No Novo Testamento, é Jesus que nós vemos estendendo a mão várias vezes. Jesus estende a mão para curar e para operar maravilhas. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 8, no versículo 3, em Marcos 1, 41. Mas o texto que eu queria citar mesmo está em Lucas, no capítulo 11, versículo 20, que é quando Deus interpreta as suas ações e ele diz, ora, se eu estou... O reino de Deus é chegado a vós justamente
porque eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Jesus, então, ele interpreta suas ações como a mão, como o dedo de Deus se estendendo sobre o povo naquela época. Em todas essas passagens, então, que nós lemos, Deus estende a sua mão para salvar o seu povo, para operar maravilhas em seu favor, e Jesus, inclusive, estende a sua mão de misericórdia para os outros povos. Aqui, porém, em Sofonias 1:4, o Senhor estende a sua mão contra Judá e Jerusalém, contra o povo que se chamava pelo nome do Senhor, os representantes de Deus na terra, os servos do Senhor. Os irmãos lembram disso, né? Os irmãos lembram por que Deus era o Deus de Israel, por que Israel era o povo de Deus. Tudo começou lá com Abraão, quando Deus abençoa e promete que pela descendência dele todos os habitantes da terra serão abençoados. Depois Isaac, o seu herdeiro, também recebe essa promessa. Jacó, os patriarcas, eles entram também nessa aliança. E as próprias tribos de Israel, especialmente quando estão para sair do Egito, quando saem do Egito no Monte Sinai, eles aderem a essa aliança e eles mesmos juram essa aliança e esse compromisso com o Senhor. E é por isso que o povo de Judá, então, era o povo do Senhor, eram os filhos de Deus, por assim dizer, eram os servos do Senhor na terra. Deus se relacionava com eles de um modo muito especial. E o Senhor, e agora nós temos o anúncio que simplesmente Deus destruiria a cidade de Davi, Deus destruiria os descendentes, pelo menos os descendentes de sangue, boa parte deles, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um judaíta, meus irmãos, não esperava por isso. O próprio Deus, como disse, havia feito uma aliança com eles, o Senhor havia feito as promessas, como disse também. Porém, o que aquele povo não se lembrava, o que aquele povo havia se esquecido, é que as bênçãos de Deus e o livramento de Deus, de fato, seriam derramados sobre eles na medida em que eles permanecessem fiéis à aliança do Deus Todo-Poderoso. Os termos da aliança eram claros. Em Deuteronômio nós podemos encontrar um grande resumo deles. Na medida em que esse povo, o povo de Judá, por mais que se chamassem povo do Senhor, à medida que eles se distanciassem de Deus, eles receberiam a maldição do próprio Deus, Deus os abandonaria e os puniria. Na medida em que eles, então, levantassem ídolos para si e adorassem aos ídolos das outras nações, ou adorassem a Deus de uma forma distinta do que Deus havia estabelecido, o Todo-Poderoso enviaria maldições, estenderia sua mão contra eles, como nós lemos nesse texto. Por mais que eles dissessem, então, que eles eram um povo de Deus, e eles confiavam, então, que eles eram descendentes de Israel, por mais que eles confiassem e dissessem isso, Deus estenderia a mão sobre eles. E essa confiança falsa que eles tinham liga muito bem esse texto que nós lemos, à nossa realidade, porque muito claramente, os cristãos de nossos dias, em grande parte também, confiam em algumas práticas, confiam em algumas coisas externas. Nós lemos mesmo sobre o batismo, às vezes confiam que são batizados, ou confiam que tomam ceia, que vêm à igreja de vez em quando, mas eles, como o povo de Israel, confiam nessas coisas, mas os seus corações estão longe do Senhor e eles seguem aos ídolos que levantaram em seus próprios corações, como o povo de Israel. É impressionante como essa confiança em algumas coisas externas que são necessárias, que são abençoadoras, como nós lemos na nossa confissão. O batismo é uma bênção sobre nós, é um sinal, é um selo, nos convida a refletir sobre a nossa salvação. Mas se nós confiarmos nisso e o nosso coração não estiver completamente disposto a servir ao Senhor, de nada serve, ou assim como a circuncisão e o ser descendente de Abraão, para nada servia para aquele povo. Pois bem, então, meus irmãos, voltando a esse texto, o que Sofonias está fazendo aqui é lembrar ao povo dos termos dessa aliança, ou lembrar ao povo que o descumprimento dos termos da aliança do Senhor faria com que eles seriam destruídos. E, de fato, o que nós podemos aprender desse texto aqui, em resumo, é que o Senhor, ele requer, então, de nós, meus irmãos, uma adoração exclusiva, integral e constante do seu povo, algo que o povo de Judá já havia se distanciado, já estava negligenciando. E nós veremos
a partir de agora, nós dividiremos o que resta do nosso texto ainda para ser meditado, nos versículos 4 e 5, em 3 pontos. E nós veremos, então, que o Senhor, ele requer essa adoração exclusiva, integral e constante do seu povo, quando, primeiramente, ele condena a idolatria. Em um segundo momento, quando ele condena o sincretismo, já no finalzinho do versículo, no início do versículo 5, e, por fim, no versículo 6, quando ele condena também aqueles que deixam o Senhor, aqueles que se apostatam ou que se desligam do Senhor e param de desejar e amar ao Senhor. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de convidar os irmãos para meditarmos nesse restante do texto é que a condenação dos idólatras. Veja bem, nos versículos 4 e 5 aí na sua Bíblia. Deus diz assim: quem é que Deus exterminaria? Quem é que Deus varreria da sua presença? O resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu. São três grupos, por assim dizer. O resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram os exércitos dos céus. Aqui Deus condenará de uma forma mais direta e clara os idólatras. Exterminar o resto de Baal, nesse versículo aqui, é uma referência à destruição do culto a Baal. É provável que essa palavra resto seja uma referência, ela seja empregada aqui, porque Josias já havia acabado com boa parte da idolatria no território de Judá, mas ainda restava algo, como eu disse aos irmãos. E Deus garante, Deus afirma que mesmo isso que sobrou, aquela idolatria talvez mínima, ela seria arrancada de Judá, ela seria tirada de lá. O Senhor varreria essa idolatria, o Senhor varreria esse resto de Baal, do culto dos judeus. Afinal de contas, meus irmãos, como no episódio do Senhor e Baal com o profeta Elias, ou o Senhor é Deus, ou Baal é Deus. Então, assim, o Senhor garantiria e reafirmaria essa sua palavra, que Ele é Deus, varrendo qualquer resquício do culto a Baal que o tivesse no território de Judá. Meus irmãos, as reformas, então, elas eliminaram boa parte dessa idolatria de Judá, mas nós sabemos também que elas foram intensificadas quando o rei Josias encontra o livro da lei no templo, e ele então expande, como eu disse, essa reforma para todos os arredores ali. E ele então, parcialmente, já cumpre essa palavra de varrer o resto de Baal de Israel. Mas esse varrimento, esse completo, aconteceria mesmo quando a Babilônia viesse sobre Israel, sobre Judá, e levasse-os para fora. De igual modo, meus irmãos, o restante da idolatria do mundo, como eu disse bem no início, ela será completamente varrida no dia do Senhor, quando Deus eliminará completamente qualquer resquício de idolatria em nosso mundo. O profeta ele continua então a sua sentença, após dizer que o culto de Baal seria completamente extinto. Ele diz o nome dos sacerdotes e ministrantes, eles seriam também exterminados. E aqui reforça essa ideia de uma limpeza completa e total do território de Israel. Até mesmo o nome e a memória daqueles que ministravam aos ídolos, daqueles sacerdotes falsos, eles seriam apagados da história. A expressão ministrante dos ídolos e sacerdotes, ela parece se referir tanto aos sacerdotes que eram descendentes da tribo de Levi, que então haviam se apostatado e estavam servindo a Baal, como os sacerdotes também de outras tribos que os reis consagravam para servir nesses altares idólatras. O texto é claro em nos dizer, irmãos, que essas duas classes elas seriam exterminadas pelo Senhor, tanto os descendentes de Levi, como também os demais sacerdotes idólatras que estivessem em Israel. É certo, meus irmãos, que os líderes que fazem desviar o povo de Deus, eles são mais dignos de condenação, mas isso não faz com que as pessoas que seguem a esses sacerdotes, que seguem a esses líderes apóstatas, que eles sejam isentos da condenação. E é justamente isso que o nosso texto vai abordar na sua última sentença, e a partir de agora, de um modo mais geral, Deus vai dirigir a sua palavra ao povo.
E os primeiros aqui que são mencionados são aqueles que ofereciam sacrifícios, aqueles que ofereciam ofertas nos altos da sua casa, nos altos dos seus terraços ao Senhor. Olha só, os que sobre os eirados adoram o exército dos céus. Esse é a primeira, essa divisão que nós faremos aqui, esses que adoram a Deus sobre os eirados da sua casa. Meus irmãos, os sacrifícios e ofertas em Israel, eles não podiam ser oferecidos por qualquer pessoa, por pessoas comuns. Deus havia instituído mediadores para isso, mediadores para prestarem esse culto ao Senhor. Apenas os sacerdotes separados para isso, no templo, tinham um lugar específico também, que poderiam oferecer os sacrifícios a Deus. Essa necessidade de um mediador, ela era inegociável, até mesmo porque ela aponta para a nossa necessidade de mediação de Cristo Jesus. Então, Israel não poderia negociar isso de forma alguma. Essa exigência era uma garantia também que os sacrifícios seriam oferecidos de fato ao Deus Todo-Poderoso. Mas o que o povo fazia aqui era uma completa abominação, porque eles além de não ser um culto mediado pelos sacerdotes, era oferecido no lugar errado e também eram oferecidos a deuses, às criaturas, ao sol e à lua. Era uma completa abominação, então, o que essas pessoas faziam. Um exemplo claro disso, em nossos dias, é essa superstição astral que existe, bem como a adoração da criatura em lugar do Criador, como exposto em Romanos, no capítulo 1. Paulo ele dirige suas palavras e fala dessas pessoas que adoram a criatura, as coisas criadas, e que não dão glórias ao nosso Deus. Traços dessas práticas são encontrados em diversas culturas, mesmo em nossos dias. No Novo Testamento, elas são mencionadas também como práticas dos povos pagãos, já que o exílio, de fato, ele limpou a Israel dessa idolatria tão aparente e a ídolos e a criatura. Mas mesmo em nossos dias, meus irmãos, esse tipo de idolatria mais específica são encontrados aqueles que seguem e que acompanham o horóscopo, por exemplo. É um exemplo muito claro e evidente desses que se sujeitam e que consideram o sol e a estrela deuses que guiam e que norteiam a sua vida. Agora, já em uma análise mais geral de todo esse ponto, que é sobre a idolatria, como disse no início, tanto quando ele condena o culto, quando ele condena os sacerdotes e agora quando ele condena esses que adoram sobre o eirado, nós precisamos dizer que aqueles que se dizem cristãos, muitas vezes, incorrem em um erro semelhante em nossos dias. Seja na maioria, sejam os católicos, às vezes, adorando a imagens, seja pela divinização de líderes evangélicos se colocam como todo poderosos que operam milagres no meio do povo. Isso também acontece, então, de alguma forma, em nosso meio. Outros dizem, em nossos dias, seguir a Deus, seguir ao Deus das Escrituras, mas eles rejeitam, por exemplo, o ensino da divindade de Cristo, eles rejeitam a Trindade e então eles acabam adorando a um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus das Escrituras. Eles adoram um Deus das suas próprias cabeças, um Deus que eles criaram para si. Eles seguem a um Deus que exige e promete coisas que o Deus das Escrituras não exige e nem promete. E assim, eles criam deuses para si e os adoram e os seguem. Em nossos dias isso é presente, esse tipo de idolatria é presente na nossa cultura. Isso, e nós precisamos entender também que algo muito sutil quando Deus condena a idolatria do povo de Israel. E esse é um detalhe que é o seguinte, meus irmãos, muitas vezes, quando o povo ele adorava a Baal, adorava aos outros deuses, eles não estavam deliberadamente, claramente adorando a outros deuses, eles achavam que estavam adorando a Deus. Nós podemos ver isso quando Moisés ele sobe para o Monte Sinai ele demora lá. Arão, o que ele faz então? Ele levanta um bezerro de ouro e ele diz assim, olha, Israel, então ele conclama um culto a Yahvé, ao Deus da aliança, e ele diz, esse bezerro foi os deuses que tiraram vocês do Egito. Vejam então que às vezes
e com muita frequência, o povo de Israel achava que estava servindo a Jeová, ao Deus Todo-Poderoso, mas estava servindo, na verdade, a ídolos, porque eles faziam de uma forma que Deus não havia requerido na sua palavra, não faziam de acordo com o que Deus havia estipulado. Isso também é visto quando no episódio de Ezequias, que inclusive é o avô tanto de Josias quanto de Sofonias, quando Rabsaque chega a Jerusalém, ele diz o seguinte: olha, vocês dizem confiar em Yahvé, em Jeová, mas não é esse aqueles cujos altares Ezequias removeu? Ou seja, Ezequias já havia promovido uma reforma em seu tempo, havia tirado alguns altares, mas as pessoas achavam que aqueles altares eram para o Deus de Israel, para o Deus Todo-Poderoso, mas não era, porque Deus havia estabelecido em sua palavra que a sua adoração deveria ser restrita, de um modo muito limitado, no culto a Deus diretamente pela mediação dos sacerdotes. E quando nós, ou o povo daquela época, se distancia do padrão das Escrituras, nós servimos e adoramos outros deuses, por mais que nós achamos que estejamos adorando ao Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Agora, meus irmãos, avançando em nosso texto, no final do versículo 5, nós temos a seguinte sentença, né? Contra quem Deus estabeleceria, levantaria a sua mão e varreria aqueles que adoram o Senhor, juram por Ele e juram também por Milcom. O foco aqui é no e também. O pecado dessas pessoas é querer, então, o melhor dos dois mundos, como que se garantindo, eles estão bem com um, estariam bem com um, estariam bem com o outro também. Aqueles que pensam, são aqueles que pensam que, por acreditar em tudo que é dito, não importa a religião, eles correm menos risco de errar. Pelo contrário, isso em si é um erro, é um pecado. O povo de Israel, ele já havia recebido a ordem que só poderia jurar pelo Senhor, pelo nome do Senhor. Mas aqui estavam eles adorando a Deus e jurando por Milcom. Jurar a Deus por Deus, no contexto do povo de Israel, é uma forma de reconhecer a supremacia e a divindade, e assim, então, de nosso Deus. E assim, jurar por Milcom era uma forma de adorar e se submeter a Milcom, então, reconhecer que ele era um Deus, tão como o Deus Todo-Poderoso da aliança. De um modo geral, Milcom, nas Escrituras, ou Moloque, é interpretado como Moloque, seria um deus pagão dos povos vizinhos de Israel, um deus dos amonitas, e que ele é muito famoso por receber sacrifícios de crianças, receber sacrifícios humanos. Elas eram queimadas no fogo ali para agradar a esse deus. Apesar que essa relação entre esses nomes ela pode ter alguma dúvida e há uma certa... os deuses cananeus não são tão claros assim, mas o grande ponto aqui é que uma coisa é certa: esses deuses, os deuses dos cananeus, eles referiam à mesma mentira, ao mesmo engano, aquilo que não era o único e verdadeiro Deus. Nas Escrituras nós encontramos, então, o próprio povo de Deus se rendendo a esses deuses e a esses tipos de sacrifícios também que eu mencionei, que eles ofereciam os seus filhos no fogo. E isso, inclusive, em 2 Reis, nos capítulos 23 e 24, quando os irmãos forem conferir sobre a história de Josias e o contexto do livro de Sofonias, os irmãos vão ver que Josias combateu duramente esse culto, ele destruiu um local que as crianças eram sacrificadas em Judá. Vejam, então, o nível de idolatria desse povo. E, para além desses detalhes, meus irmãos, o foco desse nosso texto, dessa pequena sentença, é dizer que aqueles que estão divididos, aqueles que adoram a Deus, que dizem adorar a Deus e adoram, ao mesmo tempo, qualquer outro Deus, esses que querem agradar e atender a todas as propostas que são feitas, jogar em dois times, por assim dizer, todos esses serão julgados e exterminados pelo Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é claro e ele assevera também esta verdade. Em Mateus 6,24, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O Senhor não aceita, meus irmãos, corações divididos. Ele requer
uma adoração exclusiva, uma adoração integral. Cristo afirma que o coração daqueles que está dividido, então, entre dois deuses, inevitavelmente, em um momento ou outro, desprezará ao nosso Deus verdadeiro e se apegará aos ídolos. O coração dividido, no findar do dia, negará todo o poder ao Criador e dará maior atenção à criatura, no mínimo, mais atenção do que ela merece. O interessante de nossa citação aqui também, em Mateus 6, é que o Senhor Jesus ele já nos faz uma aplicação, então, do que é ter esse coração dividido. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus evidencia, então, que um dos grandes ídolos dos homens e que divide o coração das pessoas com muita frequência são as riquezas e são as posses. O dinheiro sempre foi uma grande tentação para os homens e as Escrituras chegam a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, por exemplo, meus irmãos, dividiu o coração de Judas, que era ladrão desde o princípio e que, então, vendeu o Senhor Jesus Cristo. O dinheiro dividiu também o coração de Ananias e Safira, e eles mentiram para o Senhor e caíram mortos aos pés dos apóstolos. As pessoas, meus irmãos, que juravam por Milcom, e agora refletindo e trazendo para o nosso contexto, as pessoas que juravam por Milcom, elas entregavam seus filhos ao sacrifício, ao fogo, para então receber bênçãos de Milcom. De igual modo, hoje, em nossos dias, muitos também entregam seus filhos para que eles tenham então mais tempo para labutarem suas carreiras, para que eles possam ter sucesso em suas carreiras, para que eles então possam ter mais bens e posses e experiências. De igual modo, então, muitas vezes os corações mesmo dos crentes estão divididos e eles não sabem se seguem a Deus e se cuidam dos seus filhos ou se, como os povos que serviam ao Milcom, eles entregam seus filhos ao fogo, à condenação. Meus irmãos, eles não sabem se seguem, esses que estão com o coração dividido, não sabem se seguem as Escrituras, a palavra do Senhor Jesus, ou as filosofias e as psicologias de nossos dias, como tem com frequência asseverado o reverendo Wendel. Dessa maneira, meus irmãos, nós vemos então que o Senhor ele requer do seu povo que ele adore de forma exclusiva e integral, especialmente então condenando a idolatria e condenando o sincretismo. E agora, no último ponto do nosso sermão, Deus condena a apostasia. Veja no final do versículo 6, no final do versículo 6, o versículo 6 todo, na verdade, está escrito dessa forma: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Meus irmãos, essas pessoas não serviram a Deus de forma constante por todas as suas vidas. Elas não perseveraram na adoração ao Senhor. Elas voltaram atrás, então, em algum momento. Elas não perseveraram em servir fielmente ao Senhor. Antes, meus irmãos, de forma consciente, intencional, orientada, é que o Senhor requer que nós o adoremos. A adoração ao Senhor deve ser, então, por toda a vida, de forma intencional, consciente e muito bem orientada. Mas essas pessoas, ao longo de suas vidas, o povo de Judá, alguns do povo de Judá, haviam se esquecido do Senhor. Sem vacilar, sem abandonar, é isso que o Senhor requer de nós, de nossas vidas. Vejam bem, então, que nos versículos 4 e 5, os pecados mencionados eram todos pecados de comissão, pecados por comissão, aqueles que são praticados em uma oposição direta à ordem divina. Eles cultuavam outros deuses. Deus disse para jurar só por Deus, eles juravam por Milcom. Já nesse último destaque do nosso texto, os pecados mencionados, de um modo geral, eles podem ser considerados de omissão. Deus disse para o povo buscar, para que o povo lutasse por ele, procurasse por ele, eles simplesmente não faziam nada e deixavam de seguir ao Senhor. Aquelas transgressões são aqueles tipos de transgressões que nós cometemos simplesmente por ficarmos parados, por não agirmos, ou seja,
a inércia espiritual. O povo de Deus, ele havia, ao longo da história, recebido promessas de Deus desde a sua formação, havia experimentado as mais diversas bênçãos do Senhor, o livramento do Egito. De igual modo, em outros tempos, esse povo de Deus, o povo de Israel, também chegou a buscar ao Senhor e desejá-lo e adorá-lo de uma forma fiel. Mas, como disse, eles agora talvez estivessem cansados, por assim dizer, e haviam abandonado, haviam se esquecido dos grandes feitos do Senhor. Como eu já disse, existe uma certa relação entre esses pecados, o fato de esquecer o Senhor, e a idolatria e o sincretismo. Estão todos muito relacionados. Mas o foco aqui do nosso texto, essa parte final do nosso texto, é dizer que Deus requer de nós um desejo real por Ele, um anseio verdadeiro, como o profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o próprio profeta Sofonias também nos convida a esse desejo, a essa devoção ao Senhor. Uma devoção séria, meus irmãos, ela é requerida por toda a vida de cada um dos homens. Não é um dever ou uma necessidade apenas dos líderes, apenas dos presbíteros e dos diáconos desta igreja. Não é um desejo apenas, não é um dever apenas daqueles que têm chegado agora à fé. Não apenas a eles. Uma devoção séria é requerida de todos os crentes, de todos nós aqui, por toda a vida. Crianças, Natan, por exemplo, as outras crianças da nossa igreja, Deus requer de vocês uma adoração séria, desde o início de suas vidas, que o Senhor lhes conceda essa graça. Deus requer não apenas os seus pais te adorem ao Senhor, mas vocês também, os pequeninos, que o Senhor conceda a cada uma das crianças da nossa igreja, então, que eles se alegrem na presença do Senhor, como João Batista, ainda muito pequeno no ventre da sua mãe, ele se alegrou na presença do Senhor Jesus Cristo, ainda quando Cristo estava também dentro da barriga da sua própria mãe. Meus irmãos, crianças e adolescentes, Deus requer de vocês também que adorem ao Senhor com todo o vosso coração, que vocês possam dizer como Samuel, quando ali pré-adolescente, disse ao Senhor: fala, porque o teu servo ouve, que vocês possam prestar atenção às palavras do Senhor e que possam também, como Samuel, proclamá-las ao povo de Deus e possam proclamá-las ao mundo. Irmãos experientes, idosos da nossa igreja, o Senhor requer de cada um de vocês perseverança nessa nossa caminhada. Com frequência, nós vemos irmãos em meia-idade que se empenharam para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, durante a fase de crescimento deles, mas agora, já verem que esses seus filhos cresceram e saíram de casa, esses irmãos, em meia-idade, sentem que já cumpriram a sua missão para com o Senhor, e eles simplesmente somem da igreja, e somem do serviço, e esquecem-se do Senhor, como se a única coisa que Deus requeria deles é que eles ensinassem aos seus filhos enquanto eles fossem pequenos. Fazendo assim, os irmãos que assim fazem, e no final das contas, eles dão um grande mau testemunho para os seus próprios filhos, para os seus netos, que talvez já existam, e a todos à sua volta. Meus irmãos, perseverem até o fim, não desistam. Os idosos de nossa igreja também correm um risco muito semelhante no que se refere a isso, pois ao longo dos anos, após muitos anos de perseverança, de bom testemunho, alguns dos nossos idosos talvez considerem que já fizeram demais, já consideram que serviram demais ao Senhor e que eles podem parar, então, podem interromper essas suas caminhadas de devoção ao Senhor e acabam por viver do passado. Mas felizes são os idosos, felizes são aqueles em avançada idade que ainda assim produzem fruto, como diz o Salmo 92. Talvez sejam frutos diferentes, de fato, daqueles que produziram quando eram mais jovens, mas felizes são os jovens, são os idosos da nossa igreja que perseveram até o fim com os corações gratos ao Senhor. Cumprem as Escrituras, então, testificando de Deus às próximas gerações dos grandes feitos do Senhor, sem se esquecer jamais dele, como Simeão e Ana, que perseveravam em oração
no templo e foram recompensados vendo o menino Jesus. Ou então, como Inácio de Antioquia, sendo levado para o martírio, ele tinha preocupação com todo o povo de Deus, escrevia cartas às diversas igrejas, inclusive especialmente a igreja de Roma, para que eles não atrapalhassem o seu martírio. Perseverem então, meus irmãos, perseverem até o fim de suas caminhadas. E já concluindo, partindo para o final, de fato, quando nós analisamos esse texto, é de se impressionar o nível de corrupção que chegou a Israel. E o fato que eles conheciam o Senhor, tinham aliança com Deus, faz com que esses pecados que eles cometeram fossem ainda piores, ainda mais graves, do que os pecados dos próprios povos pagãos, que também não adoravam o Senhor. Pois a quem muito é dado, também muito é cobrado, e por isso o pecado deles era ainda mais grave. Nós nos impressionamos com todo esse pecado dessas pessoas, com o pecado de Israel, e talvez nós sejamos tentados a dizer, como aquele fariseu orou, e mencionando apenas o pecado deles como se eles não fossem os nossos. Mas será que, de fato, nossas práticas ou nossos corações estão tão longe assim, tão distante de toda essa idolatria? Mas será que nossos corações são tão diferentes assim, então, meus irmãos? Eu realmente creio que não há tanta distinção assim entre os pecados daquela sociedade a qual Sofonias profetizou e os pecados e os ídolos da nossa sociedade. A diferença, talvez, seja em qual ídolo eles adoram, qual ídolo eles servem. Talvez os nossos ídolos hoje sejam especialmente o nosso eu, o nosso ego, como o Senhor Jesus Cristo tanto combateu, ou o dinheiro, como eu já disse. E, meus irmãos, falar da idolatria, ao falar disso, nós corremos o risco de elencar, então, uma lista de ídolos da nossa sociedade, ou dos nossos dias, ou dos irmãos, e podemos acabar caindo em um legalismo. Espero que não tenha feito isso hoje, nessa manhã, e espero não fazer ainda nesse resto que falta, mas eu gostaria de convidar os irmãos para pensarem em como, então, refletir e examinar os seus corações, ou algumas provas e testes que se podem fazer e se perguntar para ver se os seus corações, de fato, não estão em ídolos. Como, meus irmãos, qual é o seu amor, o que toma a sua preocupação, o que direciona os seus afetos e as decisões e as suas ações aqui dentro da igreja. Pense sobre isso, isso pode dizer muito a respeito do seu coração, se você tem seguido, então, e adorado a ídolos. Pense, e eu quero dar, então, esse exemplo para já encerrarmos, um exemplo de um coração dividido em nosso meio que é muito comum, são as confusões. As confusões e os atritos e as dissensões entre os irmãos, às vezes entre as sociedades, às vezes entre os membros da própria sociedade e os grupos da nossa igreja, grupo de música e todas as demais divisões, repartições, entre os próprios irmãos, às vezes irmãos que não conversam uns com os outros. Mas, meus irmãos, reflitam sobre isso. Se vocês estão incorrendo nesse tipo de pecado, esse é um sinal que talvez vocês estejam adorando e servindo mais a si mesmo, ao seu eu, do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Pense, então, sobre por que vocês estão aqui. Não é para adorar ao Senhor, não é para aparecer ou para ser reverenciado de alguma forma. Talvez, então, essas confusões apontem e direcionem nessa reflexão você a concluir que talvez você tenha servido a ídolos aqui, mesmo estando em nosso meio, mesmo estando na nossa igreja. Meus irmãos, que não seja dessa forma, que os irmãos possam, então, diante desse texto, diante dessas reflexões, ouvir a palavra do Senhor, examinar-se, confessar-se diante de Deus e adorar, então, somente a Ele e a reverenciar somente a Ele, que é um Deus de graça e um Deus de amor. Não se esqueça, meus irmãos, do nosso Deus, porque Ele não se esquece de seus filhos, inclusive, na verdade, Ele não esquece de nós, justamente porque um dia, na cruz do Calvário, Ele abandonou ao seu próprio Filho para nos salvar e nos redimir, para nos dar lábios que o adoram e que perseveram em seguir, em o amar. Meus irmãos, que cada um dos senhores receba essa graça do Senhor de perseverar até o fim, adorando integralmente, exclusivamente ao Senhor, sem se esquecer dele, jamais. Gostaria de convidar o reverendo Endo, então, para que possa orar por nós nesta manhã,
e despedir-nos com a graça do Senhor. Meus irmãos, bom dia. Então nós vamos orar. Depois da oração nós vamos cantar o hino. E depois do cântico do hino, então, eu impetro a bênção do Senhor. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que acabamos de ouvir. Ó Deus, como é bom sermos confrontados, não por ideologias, mas pela Tua palavra. Porque sabemos que a Tua palavra ela é a verdade, e ela, de fato, traz como que um espelho a forma correta de nos olharmos e de verificarmos de que maneira estamos adorando e de que maneira estamos lidando com a santidade do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este texto que nos foi trazido, tanto pelo profeta Sofonias, inspirado pelo Senhor, e também pelo teu servo, o presbítero André. Muito obrigado, porque tivemos nesta manhã a oportunidade de refletirmos acerca da nossa condição diante de Ti, sabendo que o Senhor abomina um coração dividido e que a Tua ira estará sempre, ó Deus, contra todos os que se levantam contra o Senhor, quer seja na idolatria, quer seja no pluralismo ou na apostasia. E, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que, pela Tua misericórdia, o Senhor afaste de nossos corações quaisquer destes pecados, Senhor. Livra-nos, ó Deus, da idolatria, livra-nos, ó Deus, de um coração dividido, plural, livra-nos, ó Deus, da apostasia, e dá-nos, ó Deus, como a Tua palavra nos orienta em vários outros lugares, um coração apegado somente a Ti, que nós o amemos de todo o nosso coração, com entendimento, com fé, ó Deus, sabendo que é somente no Senhor que nós encontraremos refúgio para a nossa alma. Nós sabemos o quanto é difícil para nós, ó Deus, praticarmos estas coisas, porque o nosso coração, em razão de sermos ainda pecadores, permanece dividido. E muitas vezes somos tentados a obedecer àquilo que o nosso coração pecaminoso nos orienta a fazer. E é por isso mesmo que outro profeta nos orientou de que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E ele é desesperadamente corrupto. E por isso nós somos muitas vezes ludibriados, ó Deus, como Eva fora pela serpente, ainda somos até hoje ludibriados pelas falsas promessas, pelas meias-verdades, ou até mesmo pelas mentiras diretas e claras que nos são apresentadas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e faça com que nós não caiemos, ó Deus, no engodo de Satanás, no engano de nosso coração, e que possamos, ó Deus, estar firmes no Senhor e na Tua palavra somente. Que o Senhor nos ajude a buscarmos sempre a fidelidade à Tua palavra. Que sejamos, ó Deus, servos do Senhor, convictos de que estamos diante de um Deus que não pode falhar, diante de um Deus que nos ama, que é todo-poderoso e único, e que quaisquer outras tentativas de buscarmos respostas noutros lugares constitui-se-á, ó Deus, como idolatria. Que o Senhor, portanto, nos livre disto, e que o Senhor nos dê um coração íntegro e completamente devotado ao Senhor somente. Que esta palavra, ó Deus, seja de fato aplicada profundamente em nossos corações pelo Teu Santo Espírito, e que possamos nos avaliar, ó Deus, não apenas nesta manhã, mas ao longo deste dia, que é o dia do Senhor, para que de fato sejamos, ó Deus, rigorosamente testados pelo Senhor, Tu que sondas os corações e provas, ó Deus, o nosso caminhar, que o Senhor, Pai, possa provar a cada um de nós, a começar em mim,
e a todos os irmãos, que todos nós sejamos, ó Deus, impactados por esta palavra e que possamos, de fato, caso o Senhor mesmo encontre em nós um caminho mau, que Tu mesmo, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, perdoe as nossas faltas e que o Senhor nos endireite os nossos caminhos, Pai. Esta é a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos cantar o hino, irmãos, com os nossos irmãos do grupo, e logo em seguida vamos também receber a bênção do Senhor. É o hino 68, hino 68, Necessidade. Que, aliás, é um hino que reflete, né, o conteúdo desta mensagem, que é exatamente uma reflexão sobre o nosso possível pecado diante de Deus e a maneira como nós também devemos clamar o perdão e receber do Senhor o perdão. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. As luzes que me guiam no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Amém, irmãos. Podem se assentar?
Meus irmãos, nós estamos recebendo, né, pela primeira vez a visita da Hannah Helena, nossa visitante, né, pela primeira vez. E, como de costume, né, como eu tenho feito também com as demais crianças, eu gostaria de convidar aqui à frente os irmãos Alain e Viviane, juntamente com a Hannah, para que a gente possa orar ao Senhor, agradecer a Deus. Nós sabemos que a apresentação que fazemos das crianças na igreja reformada, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é por meio do batismo, né? Os irmãos batistas, que não batizam crianças, eles costumam apresentar crianças, né? Mas nós temos o privilégio de podermos fazer as duas coisas, né? Apresentar aos irmãos e também, ao mesmo tempo, no tempo oportuno, obviamente, né? Agradecer a Deus pela vida dela e também batizá-la como uma filhinha da aliança. Então, seja bem-vinda, Hannah, pela primeira vez. Deus te abençoe. Nós vamos orar, né, por esses irmãos, clamando sobre eles a bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração, pela vida da Hannah Helena, Pai Santo, que está conosco aqui pela primeira vez, na casa do Senhor, como parte deste corpo, Pai Santo, como parte da família da aliança. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor pela tua graça, que o Senhor a abençoe e que o Senhor desde já coloque em seu coração, ó Deus, a verdade de tua palavra, para que ela cresça em estatura e graça diante do Senhor e dos homens, e venha sempre, ó Pai, testemunhar do bom evangelho do Senhor. Também muito obrigado pela vida do presbítero Alain, pela vida da Viviane, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, também os conduza em paz e em segurança em todo este percurso na criação da sua filhinha. E que eles sejam sábios, ó Deus, usando a tua palavra como instrumento de ensino, a fim de que eles possam, ó Deus, orar com ela, orar por ela, ensiná-la, ó Deus, a ler a tua palavra, ler com ela a tua palavra, para que cada vez mais também eles possam dedicar parte de suas vidas ao cuidado, ó Deus, desta ovelhinha, que agora, ó Deus, também faz parte deste nosso corpo, do corpo de Cristo, e que, ó Deus, pela tua graça, haverá de crescer para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero aproveitar, né, o chorinho da Hannah para fazer também uma breve pastoral aqui. Quando nós estamos no culto ao Senhor, o Senhor recebe de nós algumas adorações, né? Então nós adoramos a Deus pelas nossas orações, adoramos pelo nosso cântico, adoramos pela nossa postura, né, de estar diante dele com a postura correta. Mas com toda certeza nós não adoramos o Senhor com conversas paralelas, nós não adoramos o Senhor com entra e sai no momento do culto, muito menos com notificações de celulares, toques de celulares. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que, com todo cuidado, né, ainda que nós estamos num ambiente ainda não tão próprio, né, por assim dizer, embora para Deus o culto possa ocorrer em qualquer lugar, né? Nós sabemos disso, mas que os irmãos tenham cuidado, né, com relação a isto, com conversas, com entra e sai, com barulhos que não sejam, né, aqueles típicos do culto ao Senhor. Porque às vezes eu percebo, né, que começa o culto e ainda está aquele burburinho, as pessoas conversando, e o irmão está aqui à frente, né, às vezes o celular toca, né? Então, evitar essas questões, a menos que sejam por razões assim muito importantes. Por exemplo, hoje, quando o irmão André foi começar aqui, nós tivemos um probleminha no microfone. Aí eu percebi alguns irmãos preocupados, né? Tudo bem, isso é aceitável, e, obviamente, eles estavam trabalhando para o culto, né? Inclusive, irmãos que são diáconos, né, e são oficiais eleitos por Deus, né, pela igreja, para isso, né, para cuidar do culto.
Mas eu me refiro àqueles tipos de comportamentos que não fazem parte do culto a Deus, né? Então, as crianças, os irmãos idosos que porventura precisem sair, as irmãs grávidas, né, que porventura também precisam ir ao banheiro, tudo isso é muito compreensível. Mas nós que já somos, não estamos nessas condições, né, embora até pareça, né, mas não estamos grávidos, né, e não estamos em condições especiais, nós conseguimos, com muita tranquilidade, ficar 1h30 sentados, né? Você pode desligar o seu celular ou colocar o seu celular no silencioso. E se você tem um filho um pouco mais de uma idade um pouco maior, né, que já compreende, você leve ao banheiro antes, né, para que não precise levá-lo durante o culto. São cuidados, né, irmãos? E eu falo isso com muito amor mesmo, né? Eu sei que a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja bem responsiva, né, em relação a isso. Os irmãos são muito cuidadosos, né? Mas é apenas para lembrar, né? Porque lembrar é sempre bom, né? Às vezes a gente se esquece, principalmente, como eu disse, num ambiente um pouco mais informal como esse aqui, né? Então, que a gente tenha esse cuidado, né, de evitar, porque às vezes o próprio ambiente de culto, o próprio espírito de culto, ele se modifica, né? Então, o culto está começando e está aquela converseiro, barulho e tal, parecendo que a gente está na feira, né? Então, é importante você chegar, você se assentar, né? Não tem problema cumprimentar o irmão do lado, baixinho ali e tal, mas evitar, né, esse movimento mais agressivo, né, e mais barulhento, porque, de fato, isso acaba também prejudicando até a nossa própria concentração, né, diante do culto ao Senhor. O culto ao Senhor como nós já temos firmado aqui, é o que existe de mais importante, né, no dia do Senhor, né? Então, dedique todo o seu esforço, né, para esse momento. Tudo que você possa fazer para se concentrar. Se você estiver cansado, né, tiver tido uma noite difícil, mais um motivo para você colocar um palitinho de fósforo no olho, né, ficar concentrado na pregação, porque é o esforço, né? Aliás, o nosso catecismo fala sobre isso, sobre a responsabilidade daqueles que ouvem a palavra, né? O catecismo fala que você tem que se esforçar, né? E é isso mesmo, é um esforço. Às vezes você está cansado, às vezes você está numa posição ruim, às vezes você está com uma dor de coluna, né? Mas você tem que se esforçar mesmo, para que você possa participar do culto a Deus, né? Então, fica essa palavra aí pastoral, né? Apenas para orientar os irmãos e que tenhamos mais cuidado com relação a isso, né? E por isso mesmo, também, né, falando sobre essa questão do culto ao Senhor, nós, do Conselho de Ensino, que supervisiona, né, a escola dominical, nós tomamos uma decisão hoje, que foi a seguinte, né, considerando que a convocação do povo de Deus é para o culto ao Senhor, e não para a escola dominical, embora a escola dominical faça parte da nossa tradição, né, e ela é muito boa, como tem acontecido, mas tendo o culto ao Senhor sido realizado, então nós resolvemos dedicar esse tempo agora, né, pós-culto, às homenagens às mães, né? Não seria conveniente que nós fizéssemos homenagens às mães sem antes cultuarmos o nosso Deus, né? O culto ao Senhor vem em primeiro lugar. Então, o Conselho de Ensino entendeu que nós não vamos fazer as divisões das classes, eu farei apenas uma breve palavra aqui, breve mesmo, apenas a primeira parte de um versículo, né, e uma consideração sobre isso, e logo em seguida, então, nós passaremos, né, às sociedades a oportunidade de homenagear as nossas mamães, né, hoje que é um dia tão especial, Dia das Mães, e, de fato, nós agradecemos a Deus, né, por esse privilégio, aqueles que têm o privilégio, né, de terem ainda as suas mães, aqueles irmãos que já não têm mais suas mães, mas que, com toda certeza, guardam no coração as lembranças, né, das suas mães, também podem agradecer ao Senhor, mesmo que a sua mãe não esteja aqui mais presente, né, você pode agradecer ao Senhor por aquilo que ela foi na sua vida, pela participação que ela teve na sua vida. E aqueles que têm o privilégio de ter ainda as suas mães, né, que reflitam também sobre isso, sobre a bênção, né, de termos uma mãe, de podermos orar por ela, alguns orarem com ela, né, mas que todos sejamos gratos a Deus, o nosso Pai, por nos ter dado a mãe que nos colocou no mundo e que, com toda certeza, foi instrumento de Deus para cumprir os seus planos eternos. Eu quero ler apenas
a primeira parte, pela parte A do verso 28 do capítulo 31 de Provérbios, que é um capítulo bastante conhecido, né? Que fala a respeito das mulheres, a respeito da mulher virtuosa. Há uma discussão aqui teológica se o texto está falando mesmo de mulher ou não, mas nós vamos deixar isso para o André depois, vai explicar exegeticamente o que significa, né? Provérbios 31, versículo de número 28. Esse texto é muito conhecido, né? Porque fala da mulher virtuosa. E o verso 28, parte A, dentre muitas virtudes, né, da mulher virtuosa, está a honra que os filhos devotam a ela. E aí diz o texto assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Ditosa é uma pessoa habilidosa, agradável, uma pessoa que possui características de bondade, né? Uma pessoa cuja fala é uma fala edificante. Então, essa mulher virtuosa é aquela que certamente ama a Deus, honra o Senhor, é aquela que tem na sua experiência de vida, né, traços, por assim dizer, né, da experiência com o próprio Deus, né, marcas, essa era a palavra, marcas da sua experiência com Deus, e ela repassa essa experiência e essas marcas, essas cicatrizes profundas, muitas vezes, aos seus filhos, né? E é aquela mãe que certamente ensina aos seus filhos os melhores caminhos. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento era muito comum que os homens, não só no Antigo Testamento, mas até mesmo na história da humanidade, nos períodos, por assim dizer, até ali o início da Idade Média, né, quando havia muitas guerras, muitas disputas, né, por terras e por territórios, por religiões, era muito comum que os homens saíssem às guerras, né, e as mulheres ficassem em casa com seus filhos. Então, essa cultura de o homem ir à guerra, né, de o homem sair para enfrentar o inimigo, inclusive protegendo a sua própria casa, né, protegendo a sua própria terra, e as mulheres ficarem em casa cuidando dos seus filhos, é o que criou todo esse cenário que nós temos hoje de uma cultura que alguns usam, né, como uma crítica social, essa cultura patriarcal, né? Mas o que hoje é criticado, na verdade, na época do Antigo Testamento, era algo extremamente positivo, né? E não era um pecado, não era nenhum tipo de patriarcalismo no sentido negativo que nós temos hoje, mas era exatamente aquilo que Deus havia determinado, né? Porque o homem deveria cuidar e guardar. Vocês se lembram disso lá na criação. E o homem, para cuidar e guardar, ele precisa sair de casa para providenciar, né, o alimento, para guardar a sua esposa e os seus filhos dos inimigos, né? Então, se entra, por exemplo, um ladrão na sua casa, pula lá o muro do Márcio, né? E está o Márcio, a Bruna e o Lucas lá dentro. Aí o Márcio fica dormindo, põe o Lucas lá para pegar o ladrão, né? Ou então grita: Bruna, resolve lá. Seria muito estranho, né, fazer isso. Então, vejam que, embora o feminismo tente inverter estas condições, no fundo, toda mulher ela precisa de proteção, né? Toda mulher precisa de proteção. E eu digo até mais, muitos casamentos são fracassados porque os homens não dão essa proteção e essa segurança às mulheres, né? Mas, fazendo aí essa consideração, eu volto à questão das mães. Então, a mamãe ficava em casa, cuidando dos filhos, e esperando o marido voltar, inclusive, com a caça, com o alimento, ou mesmo voltar da guerra, por exemplo. E você imagina o coração dessa mulher dentro de casa, né? Porque ela não sabia se o marido voltaria vivo, né? Porque ele saía para caça, mas a gente sabe que caçar naquela época era um negócio complicado, porque qualquer animal poderia matar, né, a pessoa, né? E você não sabia se o marido... Não havia celular, não havia nada para avisar, né? Não havia, como é que a mulher saberia? Então,
por assim dizer, ela teria que exercer mesmo uma fé extraordinária, né, para crer que Deus estava no controle e que o seu marido bateria a porta de volta. Mas qual a garantia que ela tinha disso? Nenhuma. Então, os dias se passavam, às vezes os meses se passavam, dependendo da situação, e ela estava ali. E o que ela tinha de fazer? Ela tinha de cuidar dos filhos, não é? Ela não poderia deixar os seus filhos passar fome, não poderia deixar os seus filhos sem a instrução, sem o cuidado. Então, veja o papel desta mulher dentro de casa, né? E é por isso que, quando a gente lê esse texto, a gente percebe alguns traços aqui muito significativos, né? Por exemplo, verso 22 diz que ela faz para si cobertas. Quer dizer, ela se preocupava, né, com o cuidado dos filhos, o frio extremo. Veste-se de linho e de púrpura. Além disso, ela tinha uma compreensão não só da funcionalidade, né, dos tecidos, mas da própria estética, né, de escolher o melhor tecido e de fazer isso de maneira bela, né, de usar isso de maneira bonita, de maneira bela. Veja o verso 25, né? A força e a dignidade são os seus vestidos. Quer dizer, então o vestido da mulher não era o pano que ela usava, né? Como hoje, por exemplo, as pessoas valorizam o exterior, né? Elas valorizam o pano, o tecido, né? A Bíblia valoriza o que é interior, é a força e a dignidade. Isso é muito mais importante do que as roupas que as mulheres usam, né? O preço dos seus vestidos, a marca dos seus vestidos, né? Não importa se você está usando um Prada, um Louis Vuitton, né? Um Calvin Klein, Pierre Cardin. Estou citando algumas aqui que o Henrique me falou, né, Henrique? Tem essas marcas aí. Mas todas essas marcas famosas, né, Armani e outras tantas aí, tem aquela que só faz coisa feia, mas caríssima, como é que é? Balenciaga, né? É isso? É tudo horrível, mas é caríssimo, né? Então, pode usar todas essas marcas, mas nada disso vai substituir o coração, né? Então, a força, a dignidade. Veja, né? Quanto ao dia de amanhã, não há preocupações, não tem preocupações. Quer dizer, por que não tem preocupação? Não é que ela não tivesse preocupações diárias, porque, obviamente, todos nós temos as nossas preocupações diárias, mas o fato de ser organizada, o fato de administrar bem a sua casa, o fato de cuidar bem, fazia dela, né, essa mulher prevenida, essa mulher que sabia o que estava falando, fala com sabedoria, instrui com bondade, né? Atende ao bom andamento da casa, não é preguiçosa, não come o pão da preguiça. E aí é óbvio, né, que os filhos dela, então, se levantam, e aqui se levantar é uma postura de honra, né? A gente se levanta diante de uma autoridade, né? Isso é uma prática, inclusive, comum até nos nossos dias, né? Quando a autoridade entra numa sala, por exemplo, o juiz, né? Isso acontece muito nos tribunais. Então, está todo mundo sentado, o juiz entra, as pessoas se colocam de pé para receber a autoridade, né? Então, os filhos se levantam, ou seja, os filhos reconhecem a autoridade dessa mulher e louvam essa mulher. Então, eu queria deixar aqui hoje, né, essa breve palavra em elogio mesmo às mães, né? E também em oração, para que vocês todas possam entender, né, este caráter tão importante, tão fundamental, né, que vocês têm na formação dos seus filhos, na criação de seus filhos, no cuidado da casa, no amor pelo marido, né? E em tudo isso que envolve essa dinâmica, especialmente espiritual, desta fé, desta confiança, né, desta força, dessa dignidade, desse temor a Deus, né, que deve existir nos corações. Então, muito do que nós filhos somos, com toda certeza nós devemos às nossas mães, né, tanto nos seus erros quanto nos seus acertos. Né? Muitos dos meus erros que eu percebo hoje têm a ver com questões do passado mesmo, com questões com as quais eu precisei lidar em família. Mas, ao mesmo tempo, muitos acertos também, não é? Então, todos nós temos muitos erros e temos muitos acertos. Eu sei que, talvez, para alguns, se colocar na balança, algumas mães, talvez, que foram, quem sabe, ausentes ou foram mesmo incapazes, né, de demonstrar
essa dignidade e essa força, talvez a balança penda, né, para o lado mais negativo, ou para os erros. Mas, ainda assim, né, nós devemos honrar, como nos ensina o 5º mandamento. E honrar significa estar pronto para oferecer da melhor maneira possível, né, tudo aquilo que é digno de um crente, né, de um coração convertido ao Senhor. Então, se você tem mágoa da sua mamãe por alguma razão, ao menos você deveria orar por ela neste dia, né, para que ela possa também, quem sabe, se ainda não, converter-se ao Senhor verdadeiramente e assim, né, receber do Senhor a verdadeira graça. E se você tem uma mãe crente que é, de fato, um exemplo para você, mais uma razão para você agradecer a Deus, né, pela vida dela. E se porventura você não tem mais a sua mamãe, como eu disse aqui, agradeça a Deus por aquilo que ela fez no passado, né, e por todos os exemplos e situações e circunstâncias nas quais ela cuidou de você. E as nossas mamães aqui, né, presentes hoje, nós agradecemos a Deus de maneira bastante alegre mesmo, né, por sabermos que Deus tem cuidado de todas vocês, Deus tem provido, né, tudo aquilo que lhes é necessário para as suas vidas. Então, eu vou convidar aqui o nosso irmão Diácono Márcio, e ele vai, então, iniciar aqui, né, esse movimento de homenagem às mães em nome da nossa junta diaconal. Bom dia, Henrique e sou Wilson. Faz favor. Irmãos, pela graça de Deus e em nome da Junta Diaconal, nós vamos homenagear as mães e não sei se vocês repararam, minha esposa hoje me colocou com a blusa rosa, eu não sou muito chegada a rosa, sou muito baixo, com gravata vermelha em homenagem a vocês, tá? E tem um texto aqui que uma mensagem que eu gostaria de... Eu tentei gravar essa mensagem, mas, desculpa, né, os homens, mas nós homens somos meio burrão, né? Amém? Amém não, irmão? Amém não. Viu? Então, então, pois é, tem hora que acho que nossos homens são meio burrão mesmo, gente, faz desculpa. Mas é isso aí. Então, eu vim de rosa, camisa vermelha, e trouxe um mimozinho, uma rosa simbólica para todas as mamães queridas, né, da nossa igreja, né? E a nossa irmã da Nilza da SAF ali, sempre está aí, né, fazendo o melhor para nós homens, né, em Dia dos Pais, Dia do Homem Presbiteriano. Então, não poderia nós, da Junta Diaconal, deixar de homenagear vocês, né? Então, eu vou ler, né? Na verdade é uma oração, mas eu vou ler como texto, tá? Amado Deus, Criador, sustentador da vida, rendemos graças nestes dias pelas mães que o Senhor nos deu. Obrigado por aquelas que geraram no ventre e as que geraram no coração, refletindo o teu amor sacrificial e renúncia. Pedimos, ó Pai, que consoles e fortaleça cada mãe, renova suas forças na exaustão, dá discernimento e sabedoria divina para criar os filhos no temor do Senhor, que elas, como uma mulher virtuosa de Provérbios, sejam coroadas e honra reconhecidas pela sua fé. Sustenta as mães que oram e que, com suas mãos, moldam o caráter e a fé das futuras gerações.
Que a tua graça seja sobre cada uma, concedendo-lhe paz, recompensa do Senhor por sua dedicação. Em nome de Jesus, amém. Tá? Bem, graças a Deus. Se faltar algum, me fala, tá? Que eu acredito, acho que dê para todas, tá? Tá bom? Pedir para as mães ficarem de pé, por gentileza. Pode chamar já? Tá. Vamos estar chamando agora a UPA, tá? Que também vai estar homenageando as mães. Bom dia, igreja. Graça e paz. A nossa UPA, né, também ficou responsável por homenagear as mães nesse dia tão especial, né? A gente sabe quão importante são as mães para a nossa igreja, para a nossa vida, o cuidado que ela tem com a gente, o carinho, o amor. E para retribuir um pouco desse amor que ela tem com a gente preparou um poema e um mimozinho também, para homenagear, para representar essa homenagem e não passar batido, né? A gente, então, é muito agradecida a Deus pela vida das mães da nossa igreja, que Deus continue sustentando cada uma. Eu vou chamar a Júlia, que vai estar lendo esse poema. Uma observação, irmãos, que ela mesma que escreveu o poema, então tem que dar os créditos, né? Então, vou pedir que os irmãos prestem atenção. Logo após, a Aninha vai estar lendo um texto bíblico também e a gente vai entregar os mimos. Bom dia, gente. Mãe excepcional. Dia das Mães é todo dia. Dias de luta e de guerrilha. Não só de caos, mas também de amor. Apenas 3 letras pronunciadas com fulgor. Ser mãe não é só uma fase ou patamar. Não se resume a 1 ou 2 frases, e sim ao que significa amar. É um coração dedicado aos filhos e a todos os seus. É o amor de uma mãe que veio servir a Deus. Bom dia. Eu vou fazer a leitura do texto, que está do lado do que o pastor leu, né? Provérbios 31, serão os versículos 30 e 31. Provérbios 31, versículos 30 e 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Não precisa nem explicar, né? Porque o texto fala por si só. Então, que Deus abençoe todas as mamães aqui presentes hoje e que vocês continuem firmes, né? E fiéis a Deus sempre. Pede para ficar
Vou pedir às mães para se colocarem de pé para facilitar a entrega dos mimos. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus, né? Só para confirmar, não há, existe a outra... Alguém mais que vai usar a palavra? Creio que não, né? Era a junta e a UPA mesmo. Ok. Então eu vou convidar aqui à frente, né? Para orar pelas mães, agradecer, né, a vida das nossas mamães. Vou pedir o Maicon para fazer essa oração, Maicon. Você que daqui a pouco vai ser vai ser papai, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos? E aí, logo após, está encerrado, né? Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus quiser. Bom dia, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque nesta manhã o Senhor nos concedeu vida para estarmos aqui na tua casa e tivemos o privilégio de aprender da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sido o nosso auxílio, a nossa força, e é somente pela tua graça que nós levantamos todos os dias e realizamos, ó Deus, todas as atividades a qual o Senhor nos permite realizar, quer seja para trabalho, ou lazer, ou descanso, enfim, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de todas as mamães da nossa igreja, agradecer a Deus porque o Senhor levantou mulheres de fibra, mulheres fortes a quem o Senhor escolheu para ser instrumento nas tuas mãos para gerar milagres, que são a vida, Pai, a vida dos seus filhos. Que o Senhor, ó Deus, abençoe essas mulheres, ó Deus, no cumprimento da missão que o Senhor lhes confiou. Que elas, ó Deus, encontrem em Ti força e sustento para exercer este ministério que o Senhor atribuiu a elas, ó Deus. Nós sabemos que não é uma jornada fácil, existem muitos desafios, todos os dias serão aprendizados, mas que o Senhor, ó Pai, assim como lhes concedeu essa oportunidade, também lhes capacitará todos os dias, ó Deus, para cumprirem a missão que o Senhor colocou na vida delas, ó Deus. O mundo tem tentado introduzir na mente das mulheres, ó Pai, que ser mãe, ser uma mulher do lar, é algo que deprecia a mulher, ó Pai. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade. E que as mulheres da nossa igreja, que as mulheres servas do Senhor não encarem a maternidade, ó Deus, com desprezo ou com menosprezo, ó Deus, porque de fato a maternidade não significa isso. Que elas, ó Deus, encontrem no Senhor regozijo por terem sido escolhidas por Ti, ó Deus, para algo tão importante, que o homem jamais saberá o que é, ó Pai. Então,
que o Senhor, ó Deus, coloque alegria no coração das mamães, daquelas que estão nesse processo, estão gestando, daquelas que pretendem ser mães algum dia, daquelas que já exercem esse ministério, que o Senhor coloque no coração dela alegria, ó Deus, para que de modo algum elas encarem este ministério de uma forma negativa, mas com gratidão em seus corações, ó Deus, por terem sido escolhidas pelo Senhor para algo tão especial. Que elas se alegrem agora com suas famílias, que elas se alegrem com seus filhos neste momento em que nós nos despediremos aqui, e que o Senhor, ó Deus, continue capacitando as tuas servas, ó Deus, e abençoando a cada família aqui. E aqueles, ó Deus, que porventura hoje não têm o privilégio de ter as suas mães ao seu lado, que nos seus corações hoje possa haver alegria por revisitarem as memórias, ó Deus, de tudo que já viveram com suas mães. Sabemos que a dor da perda é algo que fica no coração, mas guarde os nossos irmãos, ó Deus, que hoje não podem ter esse privilégio, e que a alegria do Senhor invada seus corações, e que as boas memórias, ó Deus, possam vir à mente agora, e trazer, ó Deus, conforto, né, através do Teu Espírito Santo, a cada um dos nossos irmãos que hoje já não podem ter suas mães aqui. Que o Senhor nos abençoe no decorrer deste dia, e nos guarde de todo mal e perigo, e nos traga a Tua casa para ouvir a Tua mensagem logo mais à noite. Em nome de Cristo Jesus nós choramos. Amém. Bom dia, igreja. Só um instante, irmão da Arminda quer dar um. Eu quero agradecer aos irmãos, né, pela homenagem que nos fez, porque é um privilégio ser mãe. Só um instante. Irmão, só um instante, só. Irmão, só um instante, só que a Arminda quer dar uma palavra aqui. Eu quero agradecer aos irmãos pela igreja, pelo pastor, pela oração do Maicon, pela junta diaconal, da UPA, né, que lembrou de nós esse dia. Nós estamos aqui, viu? Sempre, sempre, tá? Sempre aqui, tá atento, tá? É um privilégio ser mãe, ser chamada de mãe, mamãe, é muito bom. Ter o respeito dos filhos por a gente é muito bom. E graças a Deus por isso. Obrigada por todos. Amém?